ADVJus Podcast. Apresentação Marco Martins. Meus amigos, com imensa satisfação eu estou recebendo hoje aqui nos estúdios do ADVJus os meus colegas advogados, Dr. Luiz Vicente Ribeiro Correia e o Dr. Luiz Henrique Beltramini. Como eu disse, ambos colegas meus, da advocacia, docentes da área jurídica, ambos com currículos invejáveis e é chover sim no molhado, enaltecer as qualidades profissionais de ambos, todos nós conhecemos, inestimáveis. Para minha honra e satisfação, eles aceitaram o meu convite, para participar desse podcast ADVJus para abordagem de uma significativa pauta, tendências e vertentes da justiça e da docência jurídica. Dr. Luiz Vicente, muito obrigado a sua presença comigo aqui hoje no ADVJus. Oi, Marco. É uma satisfação muito grande estar com você, retornando a esta casa, que esta não é a primeira vez, é a segunda ou terceira vez que venho aqui te prestigiar, mas nós aqui nos sentimos prestigiados com seu convite, porque o seu programa ele é de qualidade e é muito bem aceito na comunidade jurídica, viu? Certo. E com muito mais satisfação com a presença do amigo, colega advogado, Dr. Beltramini. É isso mesmo, eu quero fazer minha as palavras do Dr. Luiz Vicente para poder agradecer também a sua presença comigo aqui hoje no nosso ADVJus, doutor. Eu que agradeço, estou lisonjeado pelo convite, pela parceria aqui, meu mestre, amigo, referência. Amigo. De tanto tempo, doutor? Sem dúvida. Então, para mim realmente é uma honra, nós que somos da escola velha, Aliás, com muita satisfação, tá? Doutor Luiz Vicente, para a gente entrar um pouquinho no nosso tema, a gente vai falar informal da pauta que eu mencionei, Dentro do nosso sistema aí, o que a gente pode vislumbrar em termos de tendências da justiça, Doutor Luiz, será que ela está se tornando, assim, uma justiça enlatada? Olha, dá a impressão que sim, mas depende muito do advogado e do julgador. Sim, tá certo? Porque a parte humana, a consciência, a experiência do julgador, a experiência do advogado, na hora de fazer os seus questionamentos, na hora de montar a sua defesa, ainda vai exigir de um pouco de formação pessoal, daquela formação que o advogado teve, que o juiz também teve, da educação que ele teve e a educação jurídica também. Portanto, aparentemente, os instrumentos para se conquistar a justiça são instrumentos muito bons e tornando a justiça um pouco mais ágil. Eu ajo no seguinte sentido: o protocolo hoje de uma petição você faz da sua casa com um simples clique. Ao passo que 10 anos atrás ou 15, você teria que se deslocar até o fórum. E isso realmente era um baita sacrifício e essa situação já acabou. Portanto, eu penso que a justiça, por um lado, está se modernizando, facilitando a sua aplicação, mas depende sempre da consciência, da experiência pessoal dos operadores. Doutor Luiz Henrique, então, eu tenho aqui para mim, talvez seja até uma impressão temerária, que a justiça, de uma forma geral, ela está numa trajetória talvez um pouquinho estranha, Talvez é por causa também da formação, da nossa escola e da trajetória da gente mesmo na própria, no exercício, no balcão jurídico ali, Para onde nós estamos caminhando? O doutor Luiz Vicente deu um spoiler muito importante, que é da modernização, Mas nós precisamos também ter uma estrada boa, não adianta só um carro muito bom, Será que eu estou passando o carro na frente dos bois? Essa resposta valeria alguns bilhões de euros, certo? Por um lado, nós estamos assistindo um avanço significativo dos meios tecnológicos, realmente, como o Dr. Luiz Vicente colocou, hoje a comodidade, o conforto, a rapidez, certo? O fórum já não fecha mais às 7 da noite, à meia-noite está funcionando. Exatamente. Só que no mesmo byte, na mesma batidinha, que eu estou vendo um avanço significativo
dos meios tecnológicos, eu estou assistindo e presenciando um empobrecimento significativo, tá, dos aspectos intelectuais, certo, da formação de líderes, do advogado combativo, mas ele combate não a pessoa, ele combate o caso, apaixonado por aquilo, sabe, que tem a bagagem, que tem a sensibilidade perante as injustiças, certo? Parte para cima e o objetivo é único, tá? Procurar a justiça. Então, hoje, o que eu tenho visto, tá? Juiz dando crise de juizite em cima de advogado e advogado ficando quietinho, tá? Promotor, certo, dando show e as estruturas estão paradas. E eu estou vendo que isso tem uma única raiz, tá? A insegurança do advogado no que tange ao quê? A sua base intelectual, a sua base de valores, aquilo que ele teria que ter absorvido, tá? No primeiro, segundo grau, para estruturar uma carreira jurídica, certo? E lá, hoje a gente está na base do apostilado e o ensino online. A formação do profissional, ela é importante para que ele se sinta seguro no momento do embate jurídico. É verdade. Tem que ter a base, doutor, né? Exatamente. É o que o doutor Luiz Henrique falou a respeito da necessidade da base. Eu queria te perguntar, sabe, doutor, vai ser uma coincidência, porque eu já vi o senhor falar isso aqui, né? É o seguinte, o universo eletrônico, evidentemente, veio de certa maneira muito veloz, né? Sim. E ao mesmo tempo que ele ajuizou, ele também trouxe consigo aí uma pecha de exclusão, doutor. Porque assim, a gente não encontra mais os colegas, né? Olha, o que o senhor me fala? Nesse aspecto, nós que somos das antigas estamos sofrendo muito. Realmente fez um distanciamento, provocou um divórcio coletivo entre os advogados. Nós nos reuníamos, encontrávamos sempre no fórum. E muitos acordos se faziam nos corredores dos fóruns. Sim, na sala da OAB. Na sala da OAB. E esse distanciamento é muito ruim. E vou te confessar aqui para vocês, sou às vezes criticado lá no meu escritório, porque eu digo assim para os meus colegas, estou indo ao fórum. Eles me perguntam, fazer o quê? Eu quero ver pessoas, eu quero ver os colegas. Faz parte. Quero encontrar com os funcionários de 10, 15, 20 anos que são referências na nossa vida profissional. E não encontramos mais ninguém. Até os funcionários. Os fóruns hoje, cada cartório, tem lá hoje, no momento deste, 3, 4 funcionários, os demais estão todos trabalhando à distância, no famoso home office. É verdade. Então, isso é muito ruim, nos distanciou. E o que é que nós temos que fazer nessa questão? Procurar os ambientes onde os advogados se encontram ou se reencontram. E a OAB, o prédio da OAB, também podemos dizer da Associação dos Advogados, tá certo? É verdade. Nos irmanarmos nestes locais para poder compensar o distanciamento que tivemos provocados pelo processo digital. Doutor Luiz Henrique, o senhor acha que nós estamos sendo saudosistas, né, para a gente reclamar, inclusive, daquele matinho que cresceu ali no fórum, justamente por esse motivo, de não ter mais essa possibilidade de congraçamento? Ou a gente está tocando num ponto sensível que às vezes precisa aí o próprio pessoal de dirigência da OAB tomar ciência? Eu acredito que nós todos somos frutos de uma época que nós vimos a justiça brotar nos jardins. Tá? E bem. Hoje a gente está, como lá, sua primeira pergunta, tá vendo a coisa tudo meio padronizado, enlatado, enter. Eu estou preocupado com estatística, mas muito insensível com aquela família que precisaria de uma solução, e eu só acompanhei o que estava escrito, porque está escrito, porque está na lei, e acabou. Tá? Agora, tem uma coisinha que a gente precisa lembrar. Tá? O exercício do direito é uma arte, e essa arte não pode se perder.
o contato entre profissionais É necessário. certo? É necessário, mesmo porque é na divergência que a gente cresce. E encontra caminhos. O sal, o açúcar, eles não são antagônicos, certo? Se bem dosado, dá um tempero maravilhoso. Talvez está faltando essa ousadia, e aí volto. Essa formação humanista, certo? Que só é possível, tá? Se você tiver sensibilidade. Ela precisa ser Valorizar aquela valorizada. palavra humana que tem lá no nosso diploma, né, doutor? Exatamente. Ciências humanas. Humanas, é. Doutor Luiz Vicente, nós com orgulho, né, já falei aqui uma vez, falo sempre isso da escola velha, né, sempre nos acostumamos, né, as pessoas reclamarem da morosidade da justiça. Doutor, mas o processo já faz 5, não sei o que e tal. E a maior... o maior, assim, vamos dizer assim, conquista, a maior esperança, a maior expectativa com o advento do processo eletrônico era justamente que ele viesse com uma super agilidade. Isso aconteceu, doutor? Olha, melhorou. Nós não podemos deixar de reconhecer que houve uma melhora. Houve avanço. Houve avanço. Porém, ainda está deixando a desejar. Agora, eu acredito que nós não iremos distribuir um processo num dia e em 6 meses liquidá-lo. A justiça, ainda nós temos que entender que ela tem parada no Brasil 80 milhões de processos. Nós temos que entender que a quantidade de operadores no sentido de julgar, para julgar os processos, é ínfima. Precisa aumentar e melhorar a quantidade destes operadores de julgamento. Mas houve uma melhora, houve uma facilitação para a vida profissional, tanto dos advogados, quanto também dos magistrados, dos promotores. Os inquéritos hoje também, a maioria deles na esfera penal, estão todos já digitalizados. Então não se precisa ir nas delegacias, e isso também vai facilitando a vida dos profissionais. Porém, agora precisa realmente uma forma de aumentar o índice dessas decisões para fazer com que os processos se desenvolvam com maior celeridade. Mas, doutor Luiz Henrique, agora sim, pois não. Se você me permite apenas uma colocação, acho que também falta ousadia dos magistrados. Grande parte do condicionamento, tá, se for analisar também, está ligada ao quê? A práticas de morosidade artificiais das partes, as condutas, certo, que não são apropriadas, o pessoal utilizando o processo para dar um sufoco no outro. E o judiciário ou o magistrado tem várias ferramentas de aplicar multa, para coibir. e começa, certo? Agora, se eu tiver certeza que se eu me aventurar, eu vou receber uma reprimenda econômica, tá? Significativa, não é um salário mínimo, não. Atentado contra a justiça é um crime gravíssimo. Exatamente. Tá? Então, no momento que eu souber, aquilo vai virar um parâmetro. Eu acredito que tem 1000 outros aventureiros que vão deixar e vão procurar fazer acordo, e vão procurar dar solução. E porque eles vão entender que o molho vai ficar muito mais caro que o peixe, e não dá para praticar, certo? A justiça egoísta, a justiça pessoal, eu posso e eu te arrebento. Olha, outra questão importante, a busca de patrimônio. Hoje se busca o patrimônio de uma forma com muita eficiência. Se descobre o patrimônio de pessoas, quando o devedor, ele camufla o seu patrimônio. E a justiça tem condições, tem ferramentas, tem mecanismos de descobrir. Então nós temos que entender que a modernização, esses instrumentos que estão chegando no auxílio do Poder Judiciário, são muito bons, facilitam. Nós é que realmente precisamos Eu quero só fazer um pouco mais retrocesso do doutor Beltramines. ágeis. É o seguinte, a gente também, né, doutor, vê realmente esse problema de juizite, né? Precisaria de uma tomada de atitude
mais conveniente, mais convincente do magistrado, às vezes, em muitas ocasiões. Mas aqui eu quero fazer o papel do advogado do diabo, né? Porque a gente vê aí, viu, doutor Luiz Vicente, não é questão aqui de Ribeirão Preto, não, né? Nem aqui perto, é de outros lugares. Eu quero falar da OAB, eu quero falar mais das subseções mesmo. O que acontece? É uma crítica velada que às vezes eu faço. Às vezes nós temos tantos colegas advogados com preparo tão importante para ministrar palestras, e nós temos aí o OAB que eles fazem questão, tem 5 palestrantes, é um juiz, um promotor, a juíza do trabalho, um procurador e um advogado. Tenha paciência. Certo? Assim, então eu acho que também que a nossa classe, né, eu respeito demais o Conselho de Magistratura, o Ministério Público, tudo, secretaria, não tem problema, mas eu acho que nós precisamos, na nossa formação, era justamente o quê? Eu defendo um interesse, você defende o outro, acabou a audiência, acabou a divergência, e isso às vezes tem muitas pessoas que são da advocacia que têm essa dificuldade de entender isso. De superar, e isso atrapalha muito. Então eu acho que assim, os dirigentes das nossas subseções, doutor Beltramini, precisavam olhar mais, né? Pegar os colegas que têm experiência, que têm já uma vivência, e trazer para o nicho de palestras. Eu não sei se eu estou certo, mas de uma certa maneira eu procuro estar, né? E essa questão que você está lembrando, está trazendo aqui para a nossa conversa, ela é muito relevante, ela é muito importante mesmo. Mas isso é uma questão de gestão. O dirigente da OAB é que precisa enxergar isso e priorizar, buscar esses advogados, esses mais experientes, que têm realmente uma experiência de vida, experiência profissional, e pedir para que eles transfiram essa experiência para os colegas mais novos, através de uma conversa, através da discussão de um tema qualquer que está em evidência. Não é? Isso, de fato, eu também tenho sentido e tenho notado que é uma deficiência que a própria OAB precisa corrigir. Então, a gente espera, mas é uma questão de gestão. É uma questão de gestão, a gente espera. Somos brasileiros, não desistimos nunca, né, doutor Luiz Henrique? A gente estava falando justamente a respeito da morosidade, né? O senhor acredita que esses institutos constitucionais, né, que foram criados aí, da própria mediação, da conciliação, porque primeiro estava mais alta a conciliação, agora parece que a mediação ela está um pouco mais em evidência, vamos assim dizer. O senhor acha que elas são já suficientemente ali gabaritadas, equipadas para suprir uma certa lacuna de morosidade da justiça? Eu acho que aí esbarra em 2 coisas muito importantes. A nossa cultura. Isso aí. Tá? Exatamente. A nossa cultura, vamos botar assim como referência Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, se você analisar o meio empresarial, predomínio de estruturas familiares. Sim. Dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, e é para fazer isso, e acabou. Tá? Então, agora, se você analisar, tá, há uma outra cultura, e as multinacionais dão exemplo disso, banco dá exemplo disso, tá? Estruturas que têm tudo funcionando bonitinho, que sabe que qualquer problema que demore muito não é viável, o custo disso, tá? É uma questão de cultura. É cultura. Tá? Ajuda, meu professor Beltramini. Ajuda, mas a nossa cultura não permite isso. Porque ela resiste, né? Ela resiste. Olha só, basta perguntar na rua, nós, os brasileiros, queremos a figura do juiz. Se não for um juiz para decidir, o sujeito não aceita. Aí eu vou pegar um gancho, se me permite, é que nas faculdades de Direito, de uma forma geral, outra falha. Nós somos todos doutrinados a litigar. Exatamente. Tá? Então, como é que eu ganho o processo? Concordo 100%. Tá? Como é que eu ganho o processo? 100%. Essa concepção de ganhar e perder exclui a de compor. Exatamente. Tá? Outra coisa mais interessante, e volto a dizer, e já existe mecanismo, se começar a punir
certo? O pessoal que utiliza do processo para fins nada nobres, talvez, certo? As estruturas alternativas vão se fazer, por exemplo, com um detalhe interessante. Eu tive uma grata surpresa esse último semestre, tá, de conhecer uma aluna, tá, que ela já atua, certo? Seria a segunda formação dela, que já atua, conhece e está direcionando exatamente para esse segmento. Muito tá? bem. Mas olha, só na Unip, me perdoe, eu tive 25 anos, eu conheci uma aluna. Tá? E isso decorre do quê? De uma formação que não tinha nada a ver com o curso de Direito. Ela procurou o curso de Direito... Um complemento. Perfeito. Então, nós vemos que não existe a necessidade de alterar a grade, alterar a forma e alterar a cultura. 30, 40 anos no mínimo. No mínimo. Meus amigos, vocês estão comigo aqui no podcast do ADVJus, que hoje honrosamente recebe meus colegas Dr. Luiz Vicente Ribeiro Correia e Dr. Luiz Henrique Beltramini. Agora, nesse momento, eu não poderia me furtar, né, a necessidade de focar um pouquinho mais na docência jurídica. Falamos da advocacia, né? É um campo, inclusive, da docência, né, que por tanto tempo, né, meus ilustres convidados defenderam, né, e eu quero já começar colocando para o doutor Luiz Vicente essa reflexão. Por muito tempo, doutor, o senhor esteve lá deixando o seu conhecimento em sala de aula, né? Nesse tempo mudou muito, mas principalmente o que, doutor? Preste atenção, eu leciono há 40 anos de magistério só no curso de Direito. Sim. Numa universidade eu fiquei 30 anos, só na área de Direito, da introdução ao estudo do Direito, da IED, um pouquinho de hermenêutica e depois processo civil. Então, o que é que mudou? O curso, basicamente, a nossa forma de lecionar, não tanto, mas o problema maior são os integrantes, os beneficiários da nossa experiência, que eles vêm para a faculdade já com uma certa deficiência e isso tem dificultado o aprendizado. Então, já é uma questão de base que já foi dito. É uma questão social. Já vem assim com a base frágil e chega numa universidade que vai cobrar situações que eles jamais imaginariam que fosse encontrar. Eles querem facilidade. Isso é muito ruim. Então, aquele professor que é um pouco mais exigente, ele acaba caindo na desgraça por conta de ser mal falado, ele é chato, ele é cobrador e etc. Mas essa cobrança é para o bem e não para o mal. Então, a nossa experiência permanece e é ela que nós queremos transferir da nossa maneira. Agora, não pode ser de graça. Nós temos que ter uma contrapartida, né, para poder fazer com que os nossos alunos recepcionem bem e no futuro possam ter o sucesso esperado na profissão escolhida. É verdade. Doutor Beltramini, né? Inclusive, né, o doutor Beltramini, ele é ativo aí nas redes sociais, doutor, parabéns, viu? Eu vi lá que o senhor fez um post, né? Que o senhor mencionou, né, que o seu, assim, quem fez o apoio logístico lá para o senhor, me corrija se eu estiver errado, foi o doutor Luiz Vicente, para o seu ingresso lá na universidade, né? E o que eu te pergunto é o seguinte: nesse tempo todo que o senhor também se esmerou, né, buscou conhecimento e transferiu conhecimento, houve muitas nuances, né, doutor? Muitas. Inclusive, inicialmente, queria dizer que 90% de culpa do Luiz Vicente. Que bom. Meus alunos, eu fico honrado. Quem é que foi culpado? Com esse seu reconhecimento. Extremamente orgulhoso. Tá? O orgulho é meu. Isso. Eu costumo dizer uma coisa, e quem foi meu aluno deve lembrar, tá? Existe uma frase que resume tudo: não seja estelionatário da própria vida. Tá? E isso é a minha frase de início no curso.
Perfeito. Não E se engane. na sequência, não se engane. Na sequência eu vou. Eu tenho uma referência que qualquer um pode ser o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. É Não só tenho querer dúvida. encarar, porque todos eles passaram pelo mesmo caminho. Tá? Agora, existe um negócio muito preocupante. Há uma deficiência muito pesada de primeiro e segundo grau. História, tá? É um negócio que ninguém entende, ninguém teve. E aí, né, meu caro, tá? Se você tentar resgatar e consertar os buracos, tá? Você se depara com a seguinte realidade. Na nossa graduação, bem lembrado, nós tínhamos aula, começava às 7, terminava às 11, e DP era no sábado, e ema, cada um com seus problemas, e toca o barco, não é isso? E o direito era muito mais simples. Hoje nós temos, certo, um direito extremamente complexo, tá? Com aula reduzida, certo? Com um sistema online altamente perigoso, porque há conceitos errados, tá? Ficou barato, não está atualizado. Exatamente. Tá? Num período em que, na área do direito civil, por exemplo, estamos passando por uma reforma, uma transição, mudança, né? está aparecendo assuntos de todos os jeitos. Tá? Trisal já é realidade. Queira ou não queira, ele é realidade. E aí, como é que eu faço? Não é coisa absurda. Doutor Luiz Vicente, o senhor acha assim, né, que essa velocidade da informação, agora não só no direito, né, em tudo, né, mas também, principalmente no ensino jurídico, eu acho assim, o que a gente mais sente é que está existindo, sim, assim, uma privilegiação do robô em detrimento da experiência. Isso está acontecendo bastante. Sim, é porque as pessoas não buscam o estudo para saber a realidade das coisas. Preferem aquilo que já vem pronto. Então, é mais ou menos um exemplo muito simples. Aquele bolo fabricado em casa, com a sua própria mão, amassando, jogando aquele ovo, a farinha de trigo e botando para assar, ele é mais difícil de fazer. Não é? Mas é mais saboroso. Agora, é mais saboroso. Agora, hoje está tudo pronto, a inteligência artificial facilita muito a vida, nós não podemos fugir dela, nós temos que saber usá-la. A inteligência artificial não vai superar a consciência e a experiência humana. Nós temos que saber utilizar esta inteligência artificial. Não como nós estamos vendo aí, alguns profissionais, até mesmo julgadores e até mesmo profissionais, operadores, buscando a inteligência artificial só para enganar. Aí não pode. Então, nesse aspecto, a modernidade é prejudicial se não soubermos desfrutar desses elementos modernos, desse progresso material que nós temos nas nossas mãos. Doutor Luiz Henrique, nessa vertente mesmo aí que a gente está falando, dessa velocidade, né? Agora, que nem o doutor Luiz Vicente falou, né? A IA, parece até que o GPT já é coisa obsoleta, né? Então, deixando a experiência de lado, eu acho que nós corremos aí um certo risco, e vou usar uma palavra sua, né? Do empobrecimento do ensino, né? E da convivência de uma maneira geral, né, doutor? Sim. Tem certas coisas que quando você para refletir, por mais que você tente fugir, você sempre chega à primeira conclusão. Será que é por acaso? Bom. Tá? É isso. E nesse sentido, tá? Eu tenho que destacar um negócio que isso é repetido e não é bem isso. IA é um nome muito bonito, dado para uma estrutura que, primeiro, não é inteligente e muito menos artificial. Tá? Esses sistemas são sistemas programados, quem programa é um homem e coloca lá o que quer. Tá? E olha, eu até desafio os meus colegas que estão assistindo isso, utiliza a sua inteligência artificial, coloca lá qual que é o significado de meação no direito. E vai vir uma resposta errada. Tá? Então nós temos uma estrutura, tá? Que não é bem o que se endeusa. Agora, isso
não está sendo feito por acaso, tá? Em todas as áreas de uma forma interessante. E ela tem uma peculiaridade. Tá? A inteligência artificial, tal como é vendida, só tem condição de funcionar se você souber fazer a pergunta. Isso, exatamente. Se não souber. Exatamente. Tá? Agora, isso não é feito à toa. Então, hoje, todos os mecanismos, certo? Aí vem a tecnologia, avanço tecnológico. A tecnologia é muito bom, é muito útil, é muito isso. Claro. Se quem for usar, for alfabetizado, se quem for usar, tiver base. E no direito, isso é algo muito perigoso. Muito perigoso. Nós trabalhamos com poder e poder efetivo. E aqui, se me permite, eu não quero alongar, mas só para dar um ponto de reflexão. Se fala muito em erro médico. Tá. O médico, quando erra, se ele matar, ele mata quantos? O paciente. Tá. E um operador do direito? E aqui eu coloco um advogado, um promotor, um juiz. Quando ele faz uma arbitrariedade... Sim. Tá? Ele mata quantos? Ele acaba com a família toda. Mais que a família, ele acaba com a credibilidade no sistema. Ele acaba, é muito grave Ele isso. tira a esperança, doutor. Sim, e ele vai justificar o quê? Que é o pior. Certo? Está na lei. E sem esperança, Não existe vida. não tem vida. Doutor Luiz Vicente, nós chegamos, infelizmente, no finalzinho do nosso ADV Jus, no nosso podcast ADV Jus, né? Suas considerações finais, por favor. Oi, Marco. Preste atenção, eu fiquei muito agradecido e honrado com o seu convite, viu? Então, conforme eu já disse lá no começo da nossa conversa, do nosso diálogo, não é a primeira vez que venho aqui, é uma terceira, quarta, não importa. Então, muito feliz. Eu sei que o seu programa vai longe, nos rincões do Brasil e até fora daqui também. Então, muito feliz de estar aqui com a presença do meu caríssimo amigo, colega advogado, Luiz Henrique Beltramini, que é colega de docência e colega da advocacia do dia a dia profissional. E você é um profissional, um jornalista jurídico, um profissional da área do direito também, a quem eu respeito muito, desejo sucesso e conte comigo a qualquer momento. Certamente, doutor. Doutor Luiz Henrique. Eu sou profundamente honrado toda vez que meu nome é lembrado. O seu empreendimento aqui já é referência para o direito. Não tem dúvida. Eu acho que todos os colegas, todas as pessoas que passaram por aqui, certo? É como se ganhasse uma medalha, um negócio distinto, tá? Eu me sinto extremamente feliz de estar aqui, principalmente com o Luiz Vicente. Eu não vou falar quanto tempo a gente se conhece. Exatamente. Tá? Porque aí eu não vou poder ser surfista de Teleternite, né, no mar de Minas. Tá? Mas é profundamente gratificante. Muito bom, enriquecedor, viu? Tá certo. Meus amigos, como falava o Silvio Lancelotti, né? Com olhos úmidos, eu agradeço as palavras dos meus colegas aqui que estiveram comigo aqui no podcast do ADV Jus. Nós falamos a respeito de tendências e vertentes da justiça e da docência jurídica. Feliz demais por você nos acompanhar aí o que nos deixou de legado, certamente, o Dr. Luiz Henrique Beltramini, Dr. Luiz Vicente Correia. Você está comigo no podcast do ADV Jus, que vai voltar breve, ok? Boa sorte. Com os trabalhos técnicos de William Silva e Milmar Martins. Apresentação Marco Martins. Muito obrigado pela sua audiência.